Paz do Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, pastor. Eu estava atendendo aqui, chegou gente aqui ainda para bem da hora da live, mas está tudo certo agora. Graças a Deus. A Glória a paz do Deus. Senhor a todos, em nome de Jesus, estamos aí para mais uma live abençoada. Glória a Deus. Pastor, enquanto o pessoal aí vai comentando, vai marcando aí o pessoal que vão assistir, para pessoas para poderem assistir depois, já quero começar logo com a oração, pastor, para entregar e passar a palavra para o senhor logo. Amém. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele venha usar o servo dele grandemente, como Ele tem feito durante todo este tempo e a forma que Ele tem cuidado também de nós. Senhor, meu Deus e Pai, Pai, neste momento, Senhor, eu entro, Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, pedindo, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Também, Senhor, pedindo, Pai, consagrando este momento, esse ambiente, Pai, que está sendo criado, Senhor Jesus, pelos Teus servos. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um que aqui vai chegar. Obrigado, Senhor, por cada um, Pai, que vai passar por esta live. Cada um, Senhor, que vai parar, Senhor, um minuto do seu tempo, uma hora, e vai assistir, Senhor, e vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Também, Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada um, Pai, sobre cada lar, Senhor, que se dispôs, Senhor Jesus, a ouvir esta palavra. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor adentre, Pai, nos corações. Visita, Senhor, cada lar, Pai, que está, Senhor Jesus, ouvindo esta palavra, que está ouvindo esta oração. Visita, Senhor, eu não sei, Pai, a necessidade de cada um, mas o Senhor bem sabe, Pai. E o que eu peço a Ti, Senhor, não é prata, não é ouro, mas é a Tua presença derramada em nosso meio, Senhor. Porque é exatamente o que nós precisamos, para não sermos, Pai, confundidos, Pai, pelas armadilhas do inimigo, Senhor. É o que eu te peço, guarda o Teu servo, guarda, Senhor Jesus, a todos que aqui estão, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, presbítero Ivan. Vamos trabalhar um tema específico hoje, a martiologia, que é a doutrina do pecado. Eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo 6 e versículo 23, onde diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo muito conhecido, versículo muito falado, e hoje nós vamos trabalhar sobre o pecado e as consequências do pecado nas nossas vidas. Então, como eu já disse aos irmãos, a martiologia, ou a doutrina do pecado, ela trabalha com esse enfoque na teologia sistemática, e é muito importante nós aprendermos sobre o pecado, senão jamais poderemos aprender sobre a matéria chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação do homem. Ou seja, se eu não sei por que eu estou sendo salvo, é bem provável que eu pense que não preciso ser salvo. E todo homem depende de um Salvador. Todos nós dependemos de um Salvador pessoal chamado Jesus Cristo, e hoje nós vamos aprender aqui um pouquinho. É óbvio que não vai cobrir toda essa matéria, vai ficar faltando muita coisa ainda, mas hoje nós vamos trabalhar, dar uma pincelada, vamos dizer assim, nessa matéria chamada martiologia, que é a doutrina do pecado. Então, o que é pecado segundo a Bíblia? Na ótica bíblica, pecado não é apenas o ato de praticar o mal, acima de tudo um estado de alienação de Deus. No Antigo Testamento, os profetas ensinaram que o pecado é muito mais do que mera violação ou transgressão de um estatuto externo ou da lei. É o rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. E isso tem origem no coração corrupto do homem. Então, esse é o pecado, segundo a Bíblia, na visão do Antigo Testamento, segundo os profetas vaticinaram a todos naquele período. Mas o Novo Testamento, o pecado se chama amartia, por isso a matéria se chama amartiologia.
não é somente uma transgressão da lei, mas um estado de contínuo de rebeldia contra Deus. É uma realidade que causa separação entre o homem e Deus. Então, a palavra amartia, ou seja, a doutrina do pecado, não é somente uma transgressão da lei de Deus, mas é uma realidade que causa separação entre o homem e Deus. E o propósito principal de Deus foi que o homem estivesse unido a ele. Quando a Trindade entra em conselho, lá no livro de Gênesis, onde a Trindade fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali o homem ele não tinha a semelhança de Deus, pois Deus é espírito. João 4,24 fala que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então a semelhança que nós temos com Deus é semelhança moral. E o que Deus tinha preparado para o homem era um relacionamento com o homem. Tanto é que o nosso pai original, o nosso pai primeiro, que é Adão, ele tem um relacionamento com Deus único, aonde Deus vinha na viração do dia e falava no espírito de Adão. Não precisava haver comunicação através da fala, não precisava haver essa comunicação. O Espírito de Deus falava diretamente no espírito do homem. Mas com a queda, com o pecado original, o homem perde essa característica. Então, depois que Eva cede à tentação da serpente, e Adão é cobrado por Deus, ele se esconde atrás de uma árvore, e ali é o primeiro momento onde Deus tem que falar em tom audível, com a sua voz. Aonde tu estás, Adão? Em si mesmo que tu te perdeste, porque pecaste. Então, esse relacionamento, através do pecado original, ele é rompido. Este relacionamento agora é completamente deturpado. E nós vamos aprender um pouquinho hoje as causas e consequências dessa quebra desse relacionamento, que é a entrada do pecado na humanidade. Então, a sociedade hoje trata o pecado de uma forma permissiva. Tudo pode nessa sociedade hoje. É uma sociedade relativista, a família é relativizada, a palavra de Deus é relativizada, o modelo judaico-cristão é relativizado, não existem mais absolutos, nem a palavra de Deus para esta sociedade permissiva ela é absoluta, é um relativo, porque essa sociedade que está afastada de Deus devido às consequências do pecado, e estamos estudando sobre isso, devido a essas consequências do pecado, esse afastamento da sociedade de Deus está levando a esta sociedade permissiva, essa sociedade que é hedonista, ou seja, essa nossa sociedade busca o prazer por si só. É preconizado na sociedade que se te dá prazer, então tu pode fazer. Tu é dono do teu corpo, tu é dono das tuas ações, das tuas atitudes, você pode. E essa sociedade hedonista e relativista está tratando o pecado como algo normal, algo comum, algo trivial, porque nós não temos mais bases hoje na sociedade de pessoas que não querem pecar, que estão se levantando contra o pecado. Porque o pecado em nós deve causar realmente nojo, porque é assim que chega às narinas de Deus. Então, na nossa sociedade hoje, muitos procuram atribuir as mazelas da sociedade a um ambiente pernicioso, ou seja, é por causa do ambiente que a pessoa se transforma num assassino, é por causa de um ambiente que a pessoa se transforma em uma prostituta, em alguém que é um pecador por contumaz, e nós vamos entender ao longo desse breve estudo que não é por isso. Nós vamos entender ao longo desse estudo que é verdadeiramente por causa do pecado que está sobre a humanidade, e vamos perceber ao longo desse estudo isso. Irmãos, eu peço desculpa que está tendo várias interrupções, gente ligando, um entrando, outro saindo, mas quero perguntar já para os irmãos como que está o som, se está tudo ok, se estão me enxergando bem, se está tudo correto. Os irmãos podem ir comentando aí, por favor, nos ajude bastante aí,
tem poucas pessoas ao vivo ainda, não sei quantos vão entrar também, porque, na verdade, muitas pessoas não estão interessadas também nessa matéria, mas nós vamos fazer segundo direção de Deus para aqueles que quiserem. Peço que os irmãos, por gentileza, comentem aí se está tudo certo, se está tudo ok, o som da live, se estão captando a mensagem, se estão entendendo. Vai nos ajudar bastante esse engajamento aí também dos irmãos. Amém? Não é, como disse o presbítero Ivan, like para nós, não é para nossa glória. Estamos fazendo para verdadeiramente agradar a Deus. Bem? Então, irmãos, o que é o pecado segundo a Bíblia? Não é apenas praticar o mal, é um estado de alienação de Deus. O homem está completamente alienado de Deus. Quando se trata de pecado, não é apenas praticar o mal, é uma alienação, uma separação, um rompimento da relação pessoal com Deus. Tá? E esse rompimento da relação pessoal com Deus nos leva constantemente a pecar. No Salmo 51, no versículo 5, no verso 5, Salmo de número 51, verso 5, diz que em iniquidade fui formado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Ou seja, Davi não estava dizendo que ele era filho de Nitsevete, de uma concubina de seu pai. Davi estava falando da condição de todos os homens, da condição do pecado original. Ou seja, Davi estava falando da nossa condição. Todos que nasceram depois de Adão já nascem com o pecado original, com o pecado sobre a sua vida. E ao longo de toda a história nós tivemos situações que tentaram, vamos dizer assim, colocar o pecado como algo menor do que ele é. E uma situação que é tremenda no Antigo Testamento e ao longo de uma parte da história é que havia um movimento chamado deísmo, onde diziam que Deus, ele criou a sua criação perfeita, mas depois se afastou dela. Deus, no deísmo, não tinha um relacionamento pessoal com o homem. E o pecado, na verdade, é a quebra desse relacionamento. Então é completamente contrário o que o deísmo prega à verdade bíblica. Deus está sim interessado na sua criação. Deus está interessado, esteve sempre interessado a tal ponto que entregou o seu Filho unigênito para morrer por amor de nós. Se Deus não tivesse interessado na criação que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou, Ele não tinha entregado o seu Filho. Então, o pecado, ele não pode ser normalizado. O pecado não pode ser suavizado. O pecado é a grande ruína do ser humano. E nós temos que entender isso para nós entendermos sobre salvação. Porque muitas pessoas tentam normalizar o pecado e quando a gente vai evangelizar ou falar do amor de Deus, as pessoas tentam colocar as razões delas sobre as suas vidas numa autoproclamação dizendo, olha, eu não sou assassino, eu não mato, eu não roubo, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo, assim como os fariseus diziam, mas todas as criaturas têm pecado. E o pecado, ele deve ser verdadeiramente analisado em nossas vidas e não devemos trazer a nossa justiça sobre nós. Tem um justo juiz que nos julga e o pecado, não importa o nível de pecado. Até quando essas pessoas falam que são melhores do que as outras porque não têm tais pecados, também já estão incorrendo no pecado da soberba. E esse foi o grande pecado capital, digamos assim, que nós vamos aprender ao longo do estudo aqui, que levou verdadeiramente ao pecado original. Então, segundo a Bíblia, o pecado não é apenas praticar o mal, um estado de alienação de Deus, é um rompimento da relação pessoal com Deus. E esse rompimento, irmãos, da relação pessoal com Deus, levam o homem à apostasia. E o que é apostasia? Apostasia não é apenas um rompimento, é uma separação completa de Deus. A palavra apóstata quer dizer separado. A palavra apostatar da fé quer dizer
se separar completamente do Deus vivo. E eu volto a enfatizar, o propósito original de Deus era ter um relacionamento interpessoal com o homem. Mesmo o nosso Deus sendo transcendente, ou seja, ele transcende ao nosso mundo, sendo um ser imanente, ele fez a criação, está fora da criação, ele transcende essa criação. Deus transcende ao espaço, ao tempo, Deus transcende a isso tudo, porque ele os criou, ele tem que estar fora disso, ele é maior do que tudo isso. Então, quando nós colocamos o pecado como separação de Deus, se o pecado for a cada dia sendo alimentado, se a pessoa não tiver um espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo, vai sendo levado a um estado de apostasia, ou seja, além de um afastamento de Deus, além de uma alienação de Deus, de um rompimento, vai para uma completa separação de Deus. E aí é muito difícil a possibilidade do arrependimento no homem. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, no Antigo Testamento o vocábulo mais característico para o pecado era errar o alvo. Ou seja, quando eu peco, eu estou errando o alvo. Eu não deveria errar o alvo, porque eu sei que o alvo da minha salvação é Deus, é Jesus Cristo como Salvador, Deus como justo juiz, e o Espírito Santo como o meu guia, o meu Deus conosco. Então, quando eu peco, eu erro esse alvo. Mas além de errar o alvo, também é transgredir, é rebelar-se. Como eu me rebelo contra Deus? É não ouvindo a Deus constantemente. Como eu transgrido as leis de Deus? Pecando justamente porque a lei veio por causa do pecado. É ser ímpio. O ímpio é aquela pessoa que não escuta ninguém, que quer viver a sua vida nesse hedonismo que eu falei há pouco, buscando o seu prazer pessoal, e afastado completamente de Deus, sendo mal ligado, ou seja, nós temos uma ligação com o Senhor. E a ligação mais forte que nós temos com o Senhor é que quando Deus pega o bachar, ou seja, o barro, a matéria-prima ainda inanimada, ele sopra em nós o fôlego de vida. Ou seja, o Neshama, o fôlego de vida, e nós, a partir daquele momento, nós somos feitos alma vivente. Então, a Bíblia diz que nós estamos nele, ou seja, dentro dele. Nós saímos de dentro dele. Nós estamos nele e temos a essência dele. Então, o pecado nos faz ser mal ligados com Deus. Esta ligação que nós tivemos desde o princípio, na criação, onde Deus colocou o seu Espírito em nós, nós ficamos mal ligados por causa do pecado. Outra característica do pecado no Antigo Testamento é ser perverso. A gente comete perversidades, às vezes, quando a gente peca conscientemente. E nós vemos hoje a nossa sociedade cometendo grandes perversidades conscientemente e se alegrando nessa perversidade. Zombando das coisas de Deus, nesta festa da carne, ou carnaval, que é traduzido para carnaval. Quantas vezes estão zombando de Deus? Estão zombando porque são perversos, porque não conhecem a Deus. Já no Novo Testamento, irmãos, preciso correr um pouquinho aqui, porque a hora passa muito rápido. No Novo Testamento, a palavra mais usada, então, para o pecado é amartia. Ela aparece 163 vezes no Novo Testamento e traz um sentido de transgressão. Ou seja, no Novo Testamento, o pecado ele é uma transgressão ao Senhor. É uma transgressão ao Filho de Deus, a lei perfeita do amor que é Cristo. No Antigo Testamento existia a lei por causa do pecado, mas no Novo Testamento nós vivemos da graça, aonde Jesus veio para manifestar a salvação, e essa graça, irmãos, não é de graça. Então, até inclusive, abrindo um parênteses aqui, a graça que
é nos dada através de Cristo, porque a salvação é dom de Deus. Tá? Isso vem de Deus, para que nenhuma carne se glorie, porque foi Cristo que morreu em nosso lugar. Até essa graça, que é um favor imerecido, que foi concedido por Deus ali na cruz do Calvário, é usada hoje como uma teologia da hipergraça. Ou seja, eu posso pecar, eu posso fazer tudo errado, e ainda assim eu vou para o céu, porque eu tenho sobre mim uma escolha. Mas a graça não é barata. A graça não é de graça. Precisou morrer um justo em favor dos injustos que somos nós, ali na cruz do Calvário, para que tivéssemos acesso à vida eterna, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então, a própria graça hoje está sendo deturpada, porque a sociedade não tem consciência de pecado ou está escolhendo pecar deliberadamente. E agora nós vamos entender por que isso está acontecendo, de onde vem esse pecado, o conceito do pecado, mais propriamente dizendo. Então, conceito do pecado, primeiro ponto, é uma inclinação interior, irmãos. É uma disposição inerente que sempre tende para atos errados. É uma disposição que já está em nós pela nossa criação, pela nossa condição pecaminosa, desde o pecado dos nossos pais primeiros. Então, ela é inerente ao ser humano, é uma inclinação que é interior já, e nós sempre estamos sendo tentados. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e ninguém tenta, então Deus não é o criador do pecado. Deus, inclusive, ele abomina o pecado. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal ou o pecado. Deus é 100% luz, Deus está numa luz inacessível, a Bíblia diz. Deus é 100% santo, então ele não tem nada com o pecado. Porém, o homem caído, ele tem uma inclinação natural para o pecado. Por isso Davi disse no Salmo de número 51, verso 5, em iniquidade eu fui formado, ou seja, eu já nasci pecador. Todos nós nascemos pecador e nós sempre temos uma inclinação interior para o pecado, para o mal. É uma disposição inerente no ser humano. Sempre, irmão, sempre, sempre, sempre vai haver uma batalha entre nós, dentro de nós. Sempre vai haver uma batalha entre o bem e o mal. E a nossa primeira opção sempre vai ser fazer o mal, sempre vai ser fazer o errado. Paulo disse, o bem que quero fazer não faço, mas o mal, isso que não quero, isso faço. Ou seja, a gente quer fazer o bem, mas muitas vezes não consegue porque o mal está inerente dentro de nós. O mal é algo que deve ser combatido alimentando não a nossa carne, que tende para o mal, mas o nosso espírito. Porque o espírito está pronto, a Bíblia diz, mas a carne, na verdade, ela é fraca. Por que ela é fraca? Porque ela sempre tende para as coisas do mal, porque nós nascemos com esse pecado inerente, com essa inclinação dentro de nós para errar. Então, sempre vai haver uma luta constante dentro de nós. E o que vai vencer? O que for mais alimentado. Se você alimentar o seu espírito, você vai vencer. Se você alimentar a sua carne, bem provável que você vai ser derrotado. E nessa sociedade relativista, hedonista, sociedade permissiva, nós já vivemos tempos onde as pessoas dizem, não precisa mais ir para a igreja, não precisa mais buscar a Deus, não precisa mais ouvir a palavra. Deixando de ouvir a palavra, não tem mais fé. Não tendo mais fé, é óbvio que o pecado já parece que não vai fazer mais efeito, porque o pecado, na verdade, não dói. As pessoas que estão cometendo torpezas agora, vilezas, assassinos, que estão cometendo toda sorte de enganos, estão felizes em praticar o pecado. Porque aparentemente, num primeiro momento, o pecado não cobra nada. Mas um dia chega o salário. Um dia chega o acerto de contas. Então, essa inclinação para o mal vem de uma sociedade que já não tem mais uma vocação plena de buscar a Deus em todos os momentos. Vem de uma sociedade onde buscar a Deus é só mais uma opção entre tantas opções. Aonde a sociedade diz todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus diz
Jesus dizendo sobre si mesmo, e Jesus é Deus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente vem-se ao Pai por mim. E somente se vai ao Pai reconhecendo os seus pecados e se arrependendo deles. Segundo ponto, o pecado que é o conceito de pecado, uma quebra de aliança. É uma violação dos mandamentos de Deus, que veio pelo medianeiro, ou pelo mediador chamado Moisés, ali no Monte Sinai, onde Deus estabelece as leis por causa do pecado, pela transgressão do homem, que através do pecado original tinha essa inclinação natural para sempre pecar. Então, quando eu estou pecando conscientemente, eu estou quebrando a minha aliança com Deus. Ah, pastor, eu nunca fui crente, mas todos que nascem debaixo de uma aliança com Deus. E depois nós vamos entrar um pouquinho nisso aqui, porque todo homem é inexcusável diante de Deus, não dá para negar a Deus. Nós vamos aprender um pouquinho depois também sobre isso. Então, o que é quebrar uma aliança? É nós deixar de fazer aquilo que é o correto, porque a pessoa mais desacreditada, o maior ateu da face da terra, que é contra a palavra de Deus, ele tem dentro de si mesmo um senso de certo e errado. Ele sabe, pelo senso que ele tem, pelo senso coletivo na sociedade, que trair a sua esposa é errado. Ele sabe, desde pequenininho lá no colégio, que era errado roubar o lápis do coleguinha. Sabia, desde o princípio, que era errado ir lá no estojo do coleguinha e pegar a borracha e não devolver. Então, nós temos dentro de nós esse senso inerente do bem e do mal. Mas, como eu disse desde o princípio, também há uma inclinação inerente para o pecado e para fazer o mal. Então, segundo ponto é uma quebra de aliança. Nós quebramos a aliança no Antigo Testamento, essa aliança que veio através de Moisés, e quebramos no Novo através de Cristo. Quebramos uma aliança, porque Cristo veio para o mundo, Cristo veio para todos. E nós, muitas vezes, não olhamos para Cristo e quebramos essa aliança. Terceiro ponto, o pecado é descrença, irmãos. Olha que forte isso. Adão e Eva creram mais na serpente do que em Deus. Imagina isso, irmãos. Imagina isso. Eles creram mais na serpente do que na palavra de Deus. A serpente veio e trouxe uma meia-verdade. Uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira completa. Ou é a verdade ou não é. A palavra de Deus não tem sombra e nem variação de dúvida. A serpente disse para Eva, se tu comeres, certamente tu não morrerás. E o que aconteceu? Eva comeu e não morreu. Mas o diabo estava falando da morte física. Mas quando Eva come do fruto proibido, ela morre espiritualmente, irmãos. Ela morre espiritualmente. Então, através de uma meia-verdade, na batalha que estava se travando ali, porque o diabo trava uma batalha com Eva, uma batalha de essência. Porque Eva tinha a essência de Deus na vida dela se ela estivesse crendo na palavra, crendo naquele que chamou ela. Mas ela começou a crer na serpente. Então a essência da serpente veio para ela, porque aí a serpente coloca no coração dela, tu vai ser igual a Deus. E aí Eva, na essência já caída, vai e prova do fruto. E hoje nós vivemos sob consequência do pecado, e todos sabem as consequências que houve ali, já relatado no livro de Gênesis, não vou entrar nesse mérito aqui. Então o pecado é a descrença contra Deus. Jesus veio para os seus, mas foi rejeitado. Que tremendo isso aqui. Nós tivemos apóstolos que não creram na ressurreição. Então, tivemos discípulos que andaram com Cristo, mas não creram em Cristo. Teve um que provou o maior milagre de Jesus, que foi Lázaro, depois de 4 dias num túmulo. Jesus disse, desligar e deixar eu ir. Talvez você não entenda essa parte, mas era normal que um discípulo seguisse a Jesus, ainda mais um amigo de Jesus, como Lázaro era, onde Jesus posava quando ia a Betânia.
Jesus estava dizendo da sua onisciência, eu sei que ele não vai querer me seguir, deixa ele ir. Olha que tremendo. Então, descrença é pecado. Nós não cremos no Deus que nos chamou, nós não cremos nas promessas, nós não cremos naquilo que Deus tem preparado para nós. Então, isso também é um pecado. Nós rejeitamos aquele que nos chamou. É descrer das promessas de Deus, é crer mais no raciocínio humano, irmãos, do que na palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem, eu não acredito na Bíblia. Eu não creio na Bíblia. Por que você não crê na Bíblia? Porque ela foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens. Mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é um livro único, que durou 1.500 anos para ela ser compilada por 40 autores diferentes, de diversas profissões diferentes. Foi escrita em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, hebraico, grego e aramaico. E ela se completa e tem mais de 26.600 interconexões. Somente um Deus poderia ter escrito a Bíblia. Somente um Deus poderia ter escrito algo que, se nós lemos hoje, é mais atual que o jornal de amanhã. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que peca descrendo das coisas de Deus, quando entrega o seu corpo para ser cortado por um médico, que aprendeu num livro feito por mãos de homens, mas não entrega a sua vida para o Criador, porque ele deixou uma carta para nós lermos como uma regra de fé. A sociedade acredita e tem grandes lauréis para advogados, para juízes, para doutores, que aprenderam com outros homens. E não acredita na palavra de Deus, porque Deus inspirou homens cheios do seu Espírito para deixar para nós a sua vontade, a sua carta aberta para a humanidade. Então, descrer das coisas de Deus, descrer dos absolutos de Deus, e a Bíblia é um absoluto de Deus. A Bíblia não tem sombra nem variação de dúvida, e a Bíblia é inerrante. Ah, pastor, mas tem um erro de tradução aqui, um erro de tradução ali. É óbvio que pode ter. Um erro de tradução para uma versão daqui, outra versão dali. Mas o que Deus deixou escrito ali está tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. Muitas vezes, na transliteração, ou seja, em transferir o idioma hebraico para o nosso idioma, a palavra não vai sair fidedigna. E vai dar alguma diferença, mas a mensagem está ali. Ela é completa. A própria Bíblia se explica. Então, descrer das coisas de Deus, descrer da palavra de Deus, também é um grande pecado. E este pecado, esta humanidade, nosso tempo, na humanidade que nós vivemos, está terrivelmente caído nesse pecado. Perguntaram para a filha de Billy Graham, alguns anos depois do grande atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, há alguns anos, onde caíram as torres do World Trade Center e morreram mais de 5.000 americanos. Billy Graham estava no hospital e a filha dele desce gentilmente para atender o repórter ao vivo na televisão americana. E o repórter pergunta para a filha de Billy Graham: onde estava Deus quando morreram mais de 5.000 americanos inocentes? E ela responde, orientada pelo seu pai, cheio do Espírito Santo, dizendo: Deus estava no mesmo lugar quando nós tiramos as orações das escolas, quando nós tiramos a Bíblia das bibliotecas escolares, quando nós retiramos das nossas mesas orações e agradecimento a Deus, quando nós retiramos Deus do meio de uma sociedade que hoje é permissiva e pode se casar pessoas do mesmo sexo, Deus, aliás, continua no mesmo lugar. O homem que deixou de buscar a Deus. E o repórter fica embasbacado e não consegue mais responder, porque essa é uma verdade insofismável. Deus continua no mesmo lugar, Deus continua sendo soberano, o seu trono é inamovível, ou seja, ninguém tira ele do lugar.
Não tem como substituir Deus, porque ele está fora da criação, ele é soberano sobre todos nós. Deus não é coisa criada. Deus não tem princípio nem fim de dias. Mas o homem pecador sempre vai querer questionar Deus. E quando nós descremos de Deus, isso é um grande pecado. É um grande pecado que a nossa sociedade hoje está perita em fazê-lo. Aí, quem sabe, alguém está se perguntando, então, por que acontece tanta maldade no mundo? Por que morre uma criança? Por que uma criança é estuprada? Isso é Deus dizendo em letras garrafais: olha a consequência do pecado na vida do homem. Isso está apontando não para Deus, mas para a consequência de ter um abandono constante de Deus dessa sociedade. Deus não pode criar o mal, como eu já disse. Então, o mal é exatamente a ausência de Deus nos nossos corações. As trevas são a ausência da luz. Se nós temos a luz de Deus, nós vamos andar em retidão com Deus e vamos buscar nos afastar do pecado. É o que a Bíblia nos diz. Quarto ponto do conceito do pecado. Pecado é uma rebelião. E todos têm contato com a realidade de Deus, irmãos. Nós vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 20, para nós entendermos isso, aonde diz, porque as suas coisas, ou seja, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, as coisas criadas não têm desculpa. Inexcusável é que não tem desculpa. Há um Criador. Os povos que não são alcançados, ainda pelo Evangelho, são poucos hoje, mas ainda tem. Aliás, não é tão pouco assim, tem a janela 1040, onde são 62 países, onde é praticamente impenetrável o Evangelho. Onde o Papai Noel e a Coca-Cola são mais conhecidos que Jesus Cristo. Mas muitos, pela tecnologia hoje, conhecem a Deus. Ouvem a pregação da palavra de Deus. Mas mesmo aqueles também de outros tempos, no Antigo Testamento, na Idade das Trevas, naquele período de 400 anos onde Deus se cala, eles sabiam que existia um Deus porque a criação está falando e apontando para isso. É só olhar para a criação para ver que tem um Criador. A teoria do Big Bang fala que não tem um Criador, porque se originou de uma explosão, irmãos. Era a mesma coisa que através de uma explosão datilográfica, um dicionário fosse colocado na ordem alfabética exata. Não existe isso. Existe um Criador perfeito de todas as coisas. E até os que não conhecem a Deus, que não ouviram falar da palavra de Deus, eles são inexcusáveis porque sabem que tem um Criador. Então, quando eu sei que tem um Criador, eu conheço a palavra de Deus, mas eu sou incapaz de crer no Evangelho, isso é uma desobediência e rebelião contra Deus. Olha quantos rebeldes na sociedade nós temos hoje. Olha quantos rebeldes que não creem em Deus pela palavra pregada. Aliás, Deus escolheu, através da loucura da pregação, salvar a muitos. E por que a pregação é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus? Porque Deus está usando homens. Deus está usando homens e tem muita gente que não crê. Está se rebelando contra Deus, porque diz, se Deus falar comigo, se Deus vier até mim, irmãos, a nossa situação só muda quando a gente se voltar para Deus e reconhecer que nós somos pecadores. Outro dia veio no portão da minha casa uma moça e disse que precisava algo para comer. Eu solicitamente
ofertei algo por misericórdia e quero trazer isso como um testemunho, não para minha glória. E eu disse, por que tu está nessa situação? Ah, porque Deus está me humilhando muito. Eu disse, não, nunca vi o justo perecer na sua descendência mendigar o pão. Tu está em rebelião com Deus, tem alguma coisa errada. Ela disse, não, por que Deus não vai até mim? Eu disse, porque a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas o nariz estava branco de cocaína. A cara estava dizendo tudo para mim, que ela tinha passado uma noite, talvez, na bebedeira, e com 2 crianças ao lado. Então, irmãos, o que é isso? Isso é um desligamento completo das coisas de Deus e achando que Deus tem obrigação de ir até o pecador e de colocar no colo e dizer, vem aqui, querido, toma isso, toma aquilo, toma tudo e não precisa fazer mais nada. Olha o que o pecado está gerando na sociedade. Então, muitos são rebeldes porque não creem na palavra. E essa exclusivamente porque ainda era uma desviada. Se rebelou contra Deus. Resolveu sair da presença de Deus e agora quer que Deus corra atrás dela. Mas eu não vi Deus correndo atrás do filho pródigo. O filho que vai embora, Deus vai atrás da ovelha perdida, Deus faz nos varrer a casa para achar a dracma, mas uma ovelha é um animal, coisa criada, e não tem inteligência como o homem. A dracma é o objeto. O homem que tem consciência, que sabe quem é Deus, Deus não vai atrás. Eu não vi nenhum momento na parábola do filho pródigo, Deus correndo atrás, Deus lamentando porque o seu filho não estava mais na casa. O filho, quando disse, mas caindo em si, resolvi voltar. Porque o mais humilde servo da casa do meu pai tem tudo, eu não tenho nada e estou comendo bolote de porco. Então é preciso haver esse arrependimento. Pecado de rebelião contra Deus é comum na nossa sociedade hoje. Então, o pecado também é uma rebelião contra Deus, uma rebelião contra o mais. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero. 5º ponto, para correr um pouquinho aqui, irmão, porque tem muita coisa. É uma incapacidade espiritual. Ou seja, ao pecar, o homem tornou-se depravado. A queda de Adão distorceu e deformou o caráter humano. A imagem do Deus, segundo o homem que foi criado, foi seriamente prejudicada, irmãos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança moral, como eu já disse antes. Mas, ao entrar o pecado, esta semelhança de Deus moral que havia no homem foi completamente deturpada, completamente perdida, completamente solapada dos descendentes de Adão e Eva, que somos todos nós. Então, o pecado é uma incapacidade espiritual. O homem não tem esse alcance, mas sabe que ao pecar o homem se tornou depravado. O homem se torna depravado. Por isso, irmãos, abrindo um parênteses, por isso que muitas vezes você vê servos de Deus cheios do Espírito Santo e hoje você vê eles fazendo as maiores atrocidades do mundo. Porque o pecado leva a uma incapacidade espiritual. A pessoa já não consegue mais discernir entre o pecado, o bem e o mal. Já não conseguem mais discernir o que é certo, o que é errado. Estão muitas vezes com a sua consciência cauterizada. E o que é uma consciência cauterizada? As coisas da alma estão sobrepujando as coisas do espírito. E a pessoa com certeza está pecando conscientemente, está achando bonito, que não há uma consequência imediata. E o Espírito Santo já não tem mais como atuar. Porque uma ferida cauterizada, ela não nasce outra ferida ali. Ela não tem espaço para haver uma ruptura. Então, não tem espaço para arrependimento no coração do homem. Outro ponto, irmãos, o pecado é destronar a Deus. Ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, em vez de ser o próprio Deus, é pecado. Todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que eu quiser, tudo aquilo que eu desejar com os meus olhos, e aí entra a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vou entrar nesses méritos, mas tudo vem por aí. Se eu desejo aquilo mais do que Deus, eu estou pecando. Porque o primeiro e grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas.
Deus deu ao seu patriarca da fé, Abraão, um filho já com 100 anos. Deus deu herança para ele e disse, vou te mudar o teu nome de Abrão para Abraão. Tu é pai excelso, eu vou te tornar em pai de multidões, pai de nações. Através da tua descendência, do teu único filho, porque o outro era filho do pecado. O outro era filho gerado na carne de uma gambiarra que foi feita com uma escrava chamada Agar. Mas, enfim, vem o Isaac. E Abraão começa a deixar de fazer as coisas para Deus e a adorar mais aquilo que Deus tinha dado para ele. O próprio filho da promessa. E Deus diz, agora eu quero ver realmente provar a tua fé. Vai lá e leva o teu filho e sacrifica para mim. É óbvio que no final da história nós sabemos que Deus não fez isso. Porque quando Isaac está lá, já amarrado sobre o lenho, sobre as pedras, tem ali a lenha, tem o cutelo, só está faltando o cordeiro, ele pergunta para o seu pai, e o cordeiro? Aí, olha o que Abraão responde, o cordeiro para si Deus proverá. Ou seja, Deus proveria para si uma forma de nós sermos cobertos do nosso pecado, ou seja, o cordeiro imaculado chamado Jesus Cristo que veio a esse mundo e morreu sem pecado. Foi para o matadouro como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo para nos salvar. Então, irmãos, quando a gente está pecando conscientemente, nós estamos destronando a Deus, tirando o trono de Deus do nosso coração e entronizando no nosso coração as coisas. Coisas, a Bíblia diz claro, Mateus 6,33, não me falha a memória, mas antes buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O crente que ama a Deus, que tem Deus em primeiro lugar, não precisa correr atrás de coisas. As bênçãos das coisas seguirão os que creem. Eu creio em Deus, eu coloco Deus em primeiro lugar, para não pecar contra Ele, eu não destrono a Deus no meu coração, e todas as coisas me são acrescentadas. Não andais ansiosos com o que comer, com o que vestir. Olhai para os passarinhos que não trabalham, que não tecem, e Deus assim o sustenta. Então, irmãos, quando a gente tira Deus do centro da nossa vida, quando tira do centro da nossa vontade, nós estamos destronando a Deus. Destronar a Deus é pecado. Eu tenho que amar mais a Deus que a minha esposa. Pois se eu amar mais a Deus que a minha esposa, eu vou amar perfeitamente a minha esposa. Assim como Cristo amou a igreja. Quem não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, está pecando. Isso aqui é muito sério. Porque tem muitos que pecam nesse quesito aqui, e novamente quero abrir esse breve parênteses, que diz, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque se vale para o homem querer ser o machão da casa, também tem que dar amor, tem que aprender também a quebrar o seu orgulho. Aí trata as mulheres que nem um cavalo de Faraó, trata as mulheres que nem uma mula de Balaão e quer que as mulheres estejam bem, que tem que ser submissa, está debaixo do pé do homem. Que história é essa? Grande e ledo engano e pecado. E as suas orações estão interrompidas. Deus não ouve quem trata mal a sua esposa. Deus não ouve, irmão. Não pense que está agradando a Deus tratar mal a esposa, está sendo um jumento com a esposa, e daí que é a bênção de Deus. Deus nem ouve a tua oração. E eu sei que é o Espírito Santo falando que não era para esse lado que a palavra ia. Mas isso é um grande e grave pecado também. Então, irmãos, o último ponto que eu quero enfatizar para nós encerrarmos é o pecado tem origem no coração. Vamos ler, porque é Bíblia, irmão. É Bíblia. É um estudo teológico, mas todo estudo teológico é baseado na Bíblia. Por isso que teologia é tremendo, irmão. Não deixe entrar uns desviados aí falar que teologia não é bênção, que teologia vai te tirar da presença. Vai tirar da presença se tu for um soberbo e achar que tu é mais que outros. Nós não somos melhor do que ninguém, porque nós buscamos na teologia, mas pode ser ruim o estudo de Deus? Óbvio que não, né? Então, vamos ler lá em Mateus 15,
Porque do coração procedem os maus pensamentos. O quê? Mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Havia uma contenda entre os fariseus, dizendo que, porque eram mais religiosos do que verdadeiramente servos de Jesus, dizendo, isso aqui, os teus discípulos estão tocando na comida sem lavar as mãos. Aí Jesus, não é o que entra no homem que contamina, porque isso é lançado fora. Mas é o que sai do homem. Então, todo pecado tem origem no coração. A Bíblia nos diz, em Jeremias, se não me falha a memória, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Há um engano no coração do homem muitas vezes. Então, todo pecado tem origem no coração, irmãos. Todo pecado tem origem no coração. E o que leva a esse pecado? Que o coração é enganoso. Na psicologia das escrituras é onde procede a saída da vida, e desse centro, sua influência e suas operações se estendem para o intelecto, ou seja, para as volições, para a vontade do homem. O pecado, ele também vem através de pensamentos pecaminosos, porque é uma condição pecaminosa da alma, como eu disse lá no primeiro ponto. Nós pecamos porque isso é uma coisa inerente à nossa natureza caída. Então, os pensamentos, chamados de pensamentos intrusivos, de perturbadores de mente, que vêm para perturbar a mente de muitas pessoas, para pecar, eles vão dominando o pensamento. E o que Jesus falou sobre isso? Muitas pessoas dizem, é difícil cumprir a lei, esses muito religiosos aí que querem tudo certinho, mas que não cumprem nada, porque são muito bons para apontar o erro dos outros, mas os seus eles não corrigem. Eles, nós temos que cumprir a lei, tem que fazer tudo. E daí, agora outros já pela licenciosidade do pecado, pela libertinagem, que se transforma a nossa liberdade em Cristo, muitos se transformaram em libertinagem. Ele diz, agora eu posso pecar, Deus é longânimo, eu posso fumar, eu posso beber, não entrará no reino dos céus beberrões, meu irmão. Não te engana. Igreja que permite beber, porque tem um pastor banana que não corrige seus membros. Vai bebendo para ver se tu vai entrar no céu. Se a Bíblia diz que o beberrão, mas eu só tomo para não me embriagar. E qual é a medida para não se embriagar? Me diz uma passagem da cruz de Cristo que Cristo precisou se embriagar para enfrentar a cruz. Esse evangelho aí, mequetrefe, que estão pregando hoje, que está cheio de gente bêbada em cima dos altares, embriagada de vinho, e não cheio do Espírito Santo. Irmãos, o pecado tem manifestação no nosso pensamento. E essa graça barata que estão pregando aí, não é tão barata não. É pior no tempo da graça. Porque no Antigo Testamento, se fosse pego no ato do adultério, como foi pega a mulher adúltera, podia até apedrejar no Antigo Testamento, de matar. Precisava ser pego no ato e ser comprovado para poder ser tratado. Jesus, no Novo Testamento, diz assim, aquele que no seu pensamento pecar, já pecou. Se pensar e deixar descer o coração isso, verdadeiramente já pecou. E é um pecado consumado. Se olhar para uma pessoa e desejar ela no seu coração, está pecando. E nós precisamos entender isso, irmãos, que o pecado ele é sempre consumado através dos pensamentos do coração. Então, vem de um coração enganoso, vem de um coração perverso, todos os pecados que estão na sociedade. O que Jesus disse? Através desses pensamentos, maus pensamentos, procedem mortes, procedem adultérios, fornicação, procede furtos, procede falso testemunho, procede blasfêmias, blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra Deus no carnaval. Uma sociedade que já não acha que mais que o pecado é muito bonito, que vai lá e zomba de Deus, bota o diabo vencendo, destronando a Deus. Imagina Deus, o Todo-Poderoso, pensando. Deus, o Todo-Poderoso, pensando, mas o que essa gente pecadora pensa que está me atingindo? Quer atingir a Deus com uma fantasia de carnaval, irmão. Aí depois vem os desastres, as catástrofes, tudo. E não sabe por quê.
Outra coisa que destrona Deus é a idolatria. Romanos, lá que nós lemos antes no capítulo 1, no versículo 21, diz, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe dão graças, antes em seus discursos se desvanecem com o seu coração insensato que se obscureceu, mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes. Não é isso que existe na sociedade? Além das imagens de homens que não podem te levar a Deus, porque só Jesus Cristo é o caminho. Não tinha no Antigo Testamento falsos deuses? Baal, Dagon, Moloque? Isso não está se cumprindo diante dos nossos olhos, agora no caso Epstein? Onde esse homem tinha uma conta chamada Baal, onde passava matando crianças no fogo? Comendo carne humana? Tudo da consequência nefasta e devastadora do pecado. O pecado não pode ser relativizado. O pecado não pode ser suavizado. Pecado é pecado. E nós vivemos nessa sociedade onde em muitos lugares, para ter um número bom de pessoas, pode-se pecar aqui, pecar ali. Ah, pastor, posso fazer uma tatuagem? Não é pecar. Ai, querido, se tu gosta, faz, querido. Profanando o templo do Espírito Santo. Pastor, posso beber? Pode. Posso fornicar? Pode. Posso trair o esposo? Pode, só não pode ir para o céu. Só não pode querer o céu. A sociedade está pecando tanto, irmãos, que tem muitos, por uma modinha, colocando nas suas redes sociais, dizendo sou cristão. E a vida é uma bagunça, é um pecado sobre outro pecado, um inferno dentro das suas casas. Mas vão lá para ouvir o louvorzão, que é bonito. Vão lá para assistir, onde tem as massas, onde estão muitos lá, pecando livremente, mas entregando 2 horas do seu tempo um louvorzão. Ai, irmãos, essa é a nossa sociedade que a gente vive pecando e dizendo que são servos de Deus. Mas então, irmãos, para nós encerrarmos, onde Romanos 6, 23, a qual nós lemos no início, diz que o salário do pecado é a morte. Está falando tanto da morte física como da espiritual, que é uma separação eterna de Deus. É a consequência natural e o pagamento merecido pela desobediência e rebelião contra Deus. Então vai haver um pagamento, irmãos. Vai haver um salário. E o salário do pecado é a morte. Tem gente que trabalha por salário, mas eu trabalho por dom. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida. Aleluia. E vida com abundância. Ô glória. Aleluia. Eu trabalho pelo dom, irmão. Eu trabalho pelo dom da vida, por aquele que me tirou do lamaçal do pecado. Eu não condeno porque Deus abomina o pecado. E eu, como servo de Deus, também abomino. Mas eu amo o pecador. E quero te dizer nesta live ainda, quem sabe você que está assistindo, que ainda não aceitou esse Jesus, que ainda acha que o seu pecado pode ser relativizado, pode ser suavizado. Deus não aceita o teu pecado, mas aceita o teu arrependimento sincero. Pastor, como Deus trata com o pecador? Deus, irmãos, Ele perdoa-nos de todos os pecados. Deus perdoa-nos de todos os pecados. Jesus veio para abolir, para exterminar o pecado. Jesus veio para os seus, para aqueles que se haviam perdido. Mas todas as vezes que a gente peca, ainda mais conhecendo a palavra de Deus, ainda mais conhecendo a Bíblia Sagrada, todas as vezes que a gente peca, irmãos, existe uma consequência de pecado. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu pequei, Deus vai ter misericórdia. Deus tem misericórdia, irmão. Claro que Deus tem misericórdia. Deus perdoa o pecado. Deus não lança em rosto, Deus lança no mar do esquecimento. Mas as consequências nós vamos ter que viver do nosso pecado. Eu, quando converti, irmãos, saí lá do lamaçal do pecado, das drogas, do álcool, do cigarro,
das máquinas de caça-níquel, da cancha de bocha, do bailão, da bebida, da cachaça, quinta geração de bêbado da família, eu tive que aguentar quietinho as consequências do pecado. Era servo de Deus, fazia a obra de Deus, 7 a 10 cultos por semana era a minha média, graças a Deus por isso, porque eu preciso muito de Jesus e continuo precisando. Continuo me humilhando, indo bastante, porque eu preciso mais do que muitos que estão aqui me assistindo, que fui muito pecador e ainda sou. Mas veio as consequências do meu pecado e eu tive que aguentar quietinho, irmão. Então, e qual é a origem do pecado para nós encerrarmos aqui, irmão? A origem do pecado é uma rebelião que aconteceu no céu. O auferidor de medida, que era Lúcifer, ou seja, o portador da luz, era o anjo mais perfeito. Quando se perguntava para Deus, o Criador, qual é a coisa mais perfeita já gerada, porque os anjos não são criados, são gerados em Deus. Deus dizia, olha para Lúcifer. Lucifer, ou seja, o portador da luz. Ele era o oferidor de medidas, ele era perfeito. Mas um dia, ele intentou, dentro de si, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Acima dos serafins, o céu particular de Deus. E ali, Deus o expulsa. Deus o tira da sua presença e ele vira um anjo caído. Junto com ele, legiões, 1/3 dos anjos são convencidos pelo rebelde a saírem do céu, deixar o seu lugar, o seu estado original dali, onde tinha santidade pura, e agora serem condenados, porque pecaram no estado eterno, irmão. Não vai ter salvação para diabo e seus demônios, porque pecaram no estado eterno. Anjos são espíritos que têm alma. Nós somos alma, corpo e espírito. Alma que tem um espírito e também tem um corpo. Para que os irmãos possam entender. Então, através da rebelião do anjo mais perfeito, do querubim mais perfeito, ele vai tentar, lá no Jardim do Éden, a Adão e Eva, e através dessa tentação, como sabemos, caíram, e vem toda a consequência de pecado. Ao que eu entendo, irmãos, que todo pecado começa num coração rebelde. Todo pecado começa naquele que não quer obedecer. Irmãos, nós vivemos uma geração que é tão falto de entendimento da Bíblia, são tão faltos de entendimento, que eles têm uma promessa tão linda, muitos têm uma promessa tão linda. Vão ser pastores, missionários, pregadores, mas eles não conseguem obedecer, são rebeldes contra os seus líderes. Depois, quando forem um dia se alcançarem uma posição, vão colher rebeldia. Porque essa vai ser a justa retribuição do seu pecado de rebelião. Irmão, eu estou pregando aqui com tranquilidade, porque eu não fui um rebelde o tempo que eu passei em outra denominação, pelo projeto de Deus eu saí. Durante 10 anos eu obedeci para que hoje eu pudesse ter pessoas sujeitas a mim na obediência. Mas muitos não entendem assim. Rebelião é pecado grave contra Deus, irmão. E olha que coisa triste que aconteceu com Coré, Abirão e Datã. Levaram mais de 250, a gente foram engolidos pela terra. Triste demais, como consequência daquilo que eu falei antes. O pecado é perdoado, mas tem consequência. E muitos de nós não entendem isso, irmãos. Tomamos um banho de misericórdia, Deus nos dá do melhor, uma promessa de vida eterna. Entramos para a casa de Deus e somos restaurados desse pecado. Mas aí a consequência tem que ser tratada. Deus tem que tratar, porque Deus corrige aquele que Ele ama. E muitos não querem ser tratados. E aí, irmãos, no meio desse caminho, se rebelam contra Deus, se rebelam contra homens e não conseguem vencer. Que sejamos nós, irmãos, participantes da glória de Deus, porque para terminar com este pecado, Jesus enviou o seu Filho ao mundo. Ele se despojou da sua glória no céu. Ele a si mesmo se ofereceu para morrer por amor de nós, porque ninguém mata a Deus. Veio, tabernaculou entre nós, ou seja, habitou no corpo carnal que ele mesmo ajudou o Pai e o Espírito a criarem.
cumpriu toda a lei, porque tinha que cumprir toda a lei. Foi até o fim por amor de nós e foi morto na cruz do Calvário para que tivéssemos vida. Somente Jesus Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados. Mas somente existe verdadeiramente perdão dos pecados para aquele que se arrepende e sabe que é pecador. Se nós não acharmos que somos pecadores, então não tem do que nós sermos perdoados. Mas que Deus venha nos ensinar a cada dia. Somos sim pecadores, somos sim errantes, mas todos os dias nós temos livre acesso ao Pai. Através do Espírito Santo, que é o Deus conosco, que leva nossas orações ao Pai, para que Ele possa nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas falhas e transgressões, todas oriundas do pecado que graça no meio de nós. Amém, irmãos? Porque o mundo jaz do maligno, mas aquele que está em Cristo vence o mundo. Glórias a Deus, Deus abençoe a todos. Já me estendi um pouco mais, presbítero Ivan. Passei um pouco do horário aqui, mas quando eu falo das coisas de Deus, eu podia tocar até meia-noite, que tranquilo, para a glória do nome de Jesus. Tenho muita alegria em falar das coisas de Deus e sou muito feliz por Deus ter me resgatado desse lamaçal de pecado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quero agradecer a todos também que participaram conosco aí, os que vão assistir ainda, esse projeto lindo aí, que possamos aproveitá-lo. Tem muita palavra abençoada, muitos irmãos abençoados que têm pregado, irmãos da nossa igreja, pessoas de fora, porque desde o princípio nós sempre abrimos o leque, não só aqui nesse projeto Conectados, mas também no projeto Igreja na Rua, onde nós pregamos a palavra de Deus, lançamos a semente do Evangelho, sem distinção de placa, porque o Evangelho não tem uma placa que por ela nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Eu sabia que vinha uma palavra assim de novo. Eu tinha certeza. Glória a Deus pela forma que Deus tem usado o Senhor e a forma que o Senhor tem ensinado a nós, pastor. Quero te agradecer por ter aceitado o convite mais uma vez. Você é sempre muito solícito, muito parceiro. É um pai que eu tenho. E pedir para o Senhor encerrar essa live com uma oração. Também agradecer a todos que acompanharam. Depois, ainda hoje mesmo, um pouquinho mais tarde, esse vídeo já vai estar lá no nosso canal do YouTube. Amém, meu irmão. Quero agradecer a todos mais uma vez, então, também pelo convite. Estamos sempre à disposição para fazer a obra de Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Bendito e Deus Fiel. Deus que nos chamou pelo firme propósito da sua vontade, venha colocar em nós a dimensão devastadora do pecado na humanidade. Venha colocar em nós a consciência de que somos pecadores, errantes, que dependemos de Ti. Senhor, faz em nós assim como o Senhor fez com Isaías, que quando viu a Tua glória disse, ai de mim que vou perecendo. Porque sou homem de lábios impuros e se colocou primeiro nessa condição, depois disse, habito no meio de um povo de lábios impuros. Que venhamos olhar para a nossa condição, Senhor, e não venhamos olhar para o pecado dos outros, porque não somos juízes. Só o Senhor é juiz, só o Senhor é que pode determinar qual é a consequência do pecado e como o Senhor vai tratar em todos nós o pecado, Senhor. Nos ensina, Senhor, a nos arrepender dos pecados, a pedir perdão, porque isso é uma grande, Senhor, beneficência que o Senhor nos deixou, porque através do pedido de perdão, não somente a Ti, como aos nossos irmãos, nós somos, meu Deus, restaurados e recolocados novamente no relacionamento contigo, Senhor. Pois assim diz na Tua palavra, que antes de nós entregarmos a oferta no Teu altar, primeiro nós vamos até o nosso irmão, nos reconciliemos, Senhor. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja consciência de pecado e que haja humildade em nós, Senhor, para reconhecer que somos devedores a Ti, que tudo pode fazer em nossas vidas. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Por isso te damos graças por essa oportunidade, Senhor, meu Deus, meu Pai, de Te adorar e que o Senhor nos conceda o perdão dos pecados a cada dia, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Grande é o Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos,
Desde já te agradecemos para a glória e para o louvor do Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, em o nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos por terem acompanhado mais essa live com a gente. Compartilha essa live. Também segue lá no YouTube, porque todas as pregações, desde a primeira até a de hoje, já está lá disponível. Compartilha lá no YouTube também. Não é pela visualização, mas a gente quer levar mais longe ainda esses servos que Deus tem usado grandemente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.